Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e a gente vai ver hoje um pouco sobre engenharia genética. Então a gente já deu uma panorâmica, né, do que foi importante, né, em termos de distinção de melhoramento genético e biotecnologia, e entre biotecnologia tradicional e engenharia genética. E já vimos transgenia, né? Falamos de melhoramento, já passamos por isso aqui, vou rapidinho, vocês já viram isso. Tá aí as modificações, olha que beleza, a melancia, o milho. Falamos de biotecnologia tradicional, e a partir daqui exatamente é que eu quero conversar com os senhores. Então, 1953 é um ano muito importante. Watson e Crick, eles publicam na Nature a estrutura do DNA. E é um marco revolucionário porque abre perspectivas para uma série de coisas. Entre elas, na década de 1960, o desvendamento do código genético, e vocês tomem muito cuidado sobre o que é código genético, porque código genético é só isso aqui, hein, pessoal? Ou seja, uma associação entre códons e aminoácidos. Não use o termo código genético como sinônimo de material genético, porque isso é equivocado. Em 1970 surge a enzima de restrição que o Boyer e o Cohen depois usariam como um DNA recombinante, e em 78 a Genentech produz a insulina humana naquela técnica que você já conhece de DNA recombinante. E assim precipitou toda a transgenia mostrada aqui e já apresentada num outro vídeo. Novidades começam agora. Em 1985 surge o exame de DNA, o chamado DNA fingerprint. E isso vem fazendo e revolucionando a história recente do mundo. É o caso, por exemplo, de uma condenação revertida depois de 31 anos de prisão, porque esses irmãos não eram os assassinos de uma menina para a qual eles foram condenados, assassinato esse para o qual eles foram condenados. Isso recorrentemente é assunto nos Estados Unidos. Esse filme conta essa história, né? Uma história onde houve uma condenação a partir de depoimentos, e o DNA, vamos dizer assim, salvou esse indivíduo, que também ficou por 18 anos preso. E a Netflix também tem lá a sua história real baseada nessas condições de análise de DNA com fins para entender a paternidade, o uso criminalístico, que é o caso que eu contei, e até os exames cadavéricos também a gente vai comentar um pouco mais para frente. Como é que se faz um exame de DNA? Primeiro você tem que extrair o DNA da amostra. Essa fração de DNA ela pode ser pequena, mas a gente tem um truque para aumentar essa quantidade de DNA usando esse tipo de procedimento, chamado PCR. E depois a gente separa esses pedaços de DNA amplificados por PCR, aumentados por PCR, por uma técnica chamada de eletroforese. Isso aqui é um equipamento de PCR. O que é PCR? Reação em cadeia da polimerase. O que se faz é colocar DNA aqui dentro e usar do equipamento para que ele amplifique, aumente o número de cópias do DNA. Está aqui o mesmo aparelho, que não é um dos mais modernos, mas foi um que eu usei por muito tempo na UNB. E aqui vocês estão vendo já os slots fechados e lá dentro uma multiplicação de DNA. Quando essa multiplicação termina, esse DNA é levado para uma eletroforese, ou seja, ele é aplicado aqui num gel, tá vendo? Ó? Então a amostra vem aqui pela micropipeta, é aplicado aqui no gel e depois você liga o aparelho. O DNA, como tem carga negativa, ele é aplicado no aparelho que tem carga negativa nesse polo, o que faz com que ele se afaste progressivamente do ponto de aplicação e essa separação resulte na separação dos fragmentos de DNA. Se o DNA aplicado no tipo 1 fosse igual ao do tipo 2, essas bandas de DNA formadas aqui, ó, elas deveriam ser as mesmas. Como vocês observam, não são. Isso é sinal de que o DNA é diferente, tem origem diferente. Aqui as micropipetas, como vocês estão vendo. Aqui sou eu, trabalhando no laboratório. Aqui a cuba de eletroforese com os polos já ligados, tá vendo? O polo negativo e o polo positivo. E aqui dentro eu apliquei a amostra de DNA em processo de separação. Tá vendo aqui? Ó, ali acabou resultando em bandas. Essa banda está com essa cor forte porque tem DNA aqui nessa posição. Bom, a análise de um resultado de DNA fingerprint é muito fácil. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, um DNA que foi corrido, a gente costuma dizer esse termo, no gel, né, da mãe e aqui do pai. E aqui a questão está pedindo a análise dos filhos. O que acontece é o seguinte, pessoal,
Para um filho ser biológico de um casal ou de suposto casal, todas as bandas de DNA no filho ou devem ser coincidentes com a da mãe ou devem ser coincidentes com a do pai. Por isso que F1 e F3, esses dois indivíduos são filhos biológicos do casal. Você vê que F2 é filho apenas da mãe e F4 provavelmente é um filho adotivo, porque as bandas de DNA de F4 não são coincidentes nem com a mamãe nem com a do pai. Lembrando que esse exame, o exame de DNA, é usado não só para identificação de paternidade criminalísticas, como eu mostrei para vocês, mas também para identificação cadavérica, quando assim é necessário a identificação de corpos, sejam eles exumados ou não. Em 1988, portanto, surge a PCR, que foi usada aí na técnica, né, que permite fazer as cópias do DNA. Em 1990, acontece algo bem importante. Inicia-se o projeto Genoma Humano, que vem a ser o quê? Já vou mostrar. Em 90 é aprovada a terapia gênica, uma espécie de técnica que permite a colocação de um gene para consertar doenças genéticas. Um mecanismo ainda hoje preocupante, especialmente depois da ocorrência do caso Gelsinger. Gelsinger era um sujeito que portava uma falha enzimática. Essa falha enzimática se deu geneticamente. Ele deixou de fazer uma enzima que transformava amônia em ureia. Dessa forma, ele possuía um acúmulo excessivo de amônia, uma substância extremamente neurotóxica para o corpo. E isso vinha ocasionando um retardo mental nele. Em 1999, ele recebeu um vírus com um gene humano dentro do vírus e teve a reação e faleceu em 4 dias depois. Em 1994, primeiro transgênico comercial, um tomate. Em 95, o primeiro genoma sequenciado, pessoal, o da bactéria Haemophilus. Em 96, o plantio de transgênicos em larga escala é autorizado nos Estados Unidos. Essa questão da transgenia eu já discuti com vocês, toda a falácia que envolve a questão, e aqui um panorama rápido do que acontece com a transgenia no Brasil e no mundo. Muito bem. Depois da discussão sobre transgenia, retornemos aqui a uma outra questão na ordem cronológica dos fatos em 1997, que é o anúncio da Dolly. A Dolly. Tome cuidado que a Dolly foi feita em 97, mas ela não é o primeiro clone exatamente que foi feito. Em 1950 foi feito o Fred pelos doutores Briggs e King. E o tradicional mecanismo deles inspirou alguns roteiristas a criar a possibilidade de cópias, né, inclusive de seres humanos. Meninos do Brasil é um filme norte-americano, apesar do nome, com o Gregory Peck e o Laurence Olivier, e que falava exatamente da possibilidade de clonar o Hitler e renascer o nazismo multiplamente no mundo. Aqui o Wilmot e aqui a Dolly, em 1997, em foto onde ela é divulgada para o mundo. Como foi feita a Dolly? Da seguinte maneira, pessoal, pegou-se um óvulo não fertilizado de uma fêmea, tirou-se um núcleo e jogou-se esse núcleo fora. De uma célula, uma ovelha adulta, foi obtida uma célula adulta que se tirou o núcleo e jogou-se a célula fora, de modo que houve uma eletrofusão entre o núcleo da célula adulta e o óvulo sem núcleo. Assim, a nova célula se comportou como zigoto e derivou um embrião. Esse embrião foi implantado e resultou na Dolly. Em 2003, o projeto genômico que eu anunciei, que começou em 90, termina. É publicado nas maiores revistas da área e surge e conclui-se com os objetivos de sequenciar completamente o genoma humano e localizar todas essas informações ao longo do genoma humano. Essa bioinformática, a transferência de tecnologia, se deu como uma contrapartida do projeto para fins de serem vendidos, vamos dizer assim, para iniciativas privadas e acelerar esse processo nesse segmento, no segmento privado. Discussões éticas foram feitas a respeito do assunto, que é muito polêmico, e aqui eu deixei um link para vocês, que depois vocês podem copiar e botar no seu navegador, para que vocês conheçam o resultado final do trabalho, que resultou em 3,16 bilhões de pares de bases no genoma humano, e com um número final de em torno de 25 mil genes. O genoma humano já é praticamente compreendido, sendo 25% dele gênico, constituído por genes, que são exons e introns, e, no entanto, 75% de DNA que não faz função gênica, ou seja, ele não é transcrito. Lembrando que o exon é o que efetivamente é traduzido, portanto, apenas 1%
do DNA humano é efetivamente traduzido, que corresponde aos exons. Mas, como os genes são exons mais introns, então o total gênico é de 25%. Em 2006, um prêmio Nobel importante, um prêmio Nobel para o RNA de interferência, um RNA que destrói RNA mensageiros e tem sido usado para silenciamento gênico. Isso aqui é uma técnica que foi feita com tomates, onde no tomate foram identificados genes de envelhecimento e usou-se RNA de interferência para destruir o mensageiro dos RNAs produzidos pelos genes de envelhecimento, ou seja, os genes de envelhecimento foram bloqueados. Você vê aqui o que acontece com o tomate comum e o que aconteceu com os dois tomates que foram tratados com RNA de interferência. Você vê que eles não envelheceram no mesmo ritmo que o tomate comum, mostrando uma potência da técnica. A técnica essa chamada de RNA de interferência, como eu disse, já valeu um prêmio Nobel. Depois falaremos de epigenética, epigenômica, mas vamos aqui nos encaminhar para o final para falar da CRISPR-Cas, uma técnica que surgiu em 2012, extremamente promissora, já capa da Nature, uma técnica chamada de edição de DNA, o Cluster Regular Interspaced Short Palindromic Repeats. Então é uma técnica que uma enzima vai e corta o DNA, corta o DNA e introduz um trecho de DNA que você quiser, editando esse DNA. Dessa forma poderíamos transformar qualquer material genético. A técnica CRISPR-Cas9 tem se mostrado uma técnica muito eficiente no que faz e gerado também uma série de polêmicas associadas a ela que podemos também discutir um pouco mais para frente, tá? Bom, aqui uma visão da expressão gênica geral, só para vocês lembrarem então de todo esse mecanismo importante que resultou em todas essas técnicas, a produção do DNA, a produção do RNA a partir do DNA, a transcrição, o seu encaminhamento para o citoplasma para ver a tradução, e isso é que a gente chama de expressão gênica, né? Muito bem, amigos, por hoje é isso.